Com grande alegria estamos mais uma vez aqui reunidos na casa de Nossa Senhora da Abadia, para render a Deus nossos louvores e ação de graças e também para renovar nossas súplicas, pedindo a intercessão da mesma Virgem Maria a nosso favor e de todas aquelas pessoas por quem rezamos, a todos vocês aqui presentes, a todos os que nos acompanham, que a graça de Deus alcance todos vocês. Neste dia 14 de agosto, celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, ele que foi frade conventual, frade franciscano. Ele nasce na Polônia no ano de 1894 e é martirizado em 1941 em Auschwitz, aquele campo de concentração, uma das piores histórias, sem sombras de dúvidas, da história da nossa humanidade. São Maximiliano Maria Kolbe, ele que era apaixonado, tinha um grande amor, uma grande devoção à Virgem Maria. E neste ponto, aqui, E é justamente neste ponto de amor à Virgem Maria que nós encontramos uma semelhança entre nós e São Maximiliano Maria Kolbe. Ele que tem uma história lindíssima. Aqui não vou passar detalhes da sua vida, porque quero entrar em outros pontos importantes para a nossa reflexão de hoje. Todavia, quero reforçar alguns detalhes que aconteceram ao longo da sua vida, para aqueles que não o conhecem. São Maximiliano, ele que funda um movimento que se chama Milícia da Imaculada, no ano de 1917, em Roma. Ele que foi para lá enviado para a sua formação filosófica e teológica, quando ele via uma passeata da maçonaria, esse movimento satânico, passando em frente ao Vaticano com um cartaz dizendo que Satanás tomaria o trono do Papa e lá reinaria, ele se indignou e falou: não é possível que nós vamos assistir isso de forma passiva, é preciso combater os inimigos da igreja. Então ele funda um exército, o exército da Virgem Maria, que não utiliza armas de fogo, que não utiliza as armas que nós conhecemos, mas as armas que o exército da Virgem Maria utiliza é a força da oração. É o Santo Rosário, é a devoção à Virgem Maria Imaculada, eles que combatem com a força da oração, como assim fala São Paulo na sua carta aos Efésios. Combatem as forças malignas. São Maximiliano que vai fundar um dos maiores conventos do mundo, o maior convento da sua época, que se chama a Cidade da Imaculada, lá na Polônia. E ali vai fazer crescer em números os frades. Vai publicar uma revista que se chama O Cavaleiro da Imaculada e vai propagar essa devoção para os mais diversos cantos do mundo. Ele que queria fundar uma cidade da Imaculada, se possível, em cada país. Ele ainda chega e ao Japão, lá também funda uma cidade da Imaculada. Tão grande era o seu amor, tão grande era a sua preocupação pela salvação das almas. Buscava salvar as almas sempre por meio da Virgem Maria. Tanto que seu programa de vida era justamente: quero converter todos a Cristo, por meio da Imaculada. Mas começando sempre por mim mesmo. Quero que todos conheçam a Cristo por meio da Virgem Maria Imaculada. Mas é preciso começar por mim mesmo. E São Maximiliano Maria Kolbe tem a sua vida interrompida, martirizada, ele que é um mártir na caridade, lá em Auschwitz, no ano de 1941. Ele que vai dar a sua vida por um pai de família. Quando escapam dos prisioneiros dos campos de concentração, era costume do exército alemão tirar a vida de outras 10 pessoas para servir como exemplo, para que ninguém mais se atrevesse a fugir de lá. Ele não foi escolhido de imediato. Mas quando ele ouviu um senhor clamando que tinha mulher, que tinha filhos, ele
resolve trocar de local com aquele senhor. Pede aos soldados para que ele morra no local daquele senhor. Em ponto de encontro com o evangelho de hoje, São Maximiliano teve compaixão do pai de família. Por isso que nós invocamos também ele nas nossas famílias. Ele que tem esse coração profundamente ardoroso, aprendeu com Cristo, aprendeu com a Virgem Maria. Eu quero, a partir de 2 escritos de São Maximiliano Maria Kolbe, fazer a reflexão desta homilia de hoje, dividi-la em 2 partes. A primeira parte quero falar sobre o perdão, porque é a tônica da liturgia da palavra de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo que nos deixa essa lição tão importante para as nossas vidas. E nós sabemos quantos de nós falhamos na hora de conseguir ou na hora que precisamos perdoar alguém que nos ofendeu. O próprio Jesus que também nos ensina na oração do Pai Nosso, para que supliquemos o perdão a Deus, à medida que nós também perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam. O perdão é algo essencial para a vida do cristão. Porque, primeiramente, nós precisamos do perdão de Deus. As pessoas, ao longo da vida, irão nos magoar. E precisamos saber ofertar o nosso perdão também a elas, por amor a Deus. Na leitura primeira de hoje, nós escutamos a entrada do povo de Israel na terra prometida. Depois de tanto tempo, vocês conhecem bem a história. Depois que Deus liberta eles poderosamente da terra do Egito, passados 40 anos peregrinando no deserto, o povo finalmente, sob o comando de Josué, entra na terra prometida. Era para ter demorado tanto tempo assim? Com certeza não era. Imagine só, 40 anos peregrinando no deserto. O que faz o povo passar tanto tempo no deserto sem entrar na terra prometida? O pecado. Um povo que muitas vezes murmurou contra Deus. Um povo que muitas vezes chorou, como nós falamos, as cebolas do Egito. A murmuração contra Deus que aquele povo dirigia constantemente se materializou num ato de pecado. O pecado, meus irmãos, fica aqui uma lição tão importante. É um atraso de vida para nós. Deus, que é misericordioso, não deixa de cumprir suas promessas. Ele age poderosamente na vida de Israel. E eles entram na terra prometida. Não por mérito, mas por pura graça de Deus, porque Deus sabe perdoar o pecado de seu povo. Todavia, como eu falava, o pecado é um atraso de vida. Aquele povo era para ter ingressado muito antes na terra prometida. Nós sabemos que as histórias do Antigo Testamento é uma prefiguração, uma preparação para a vinda de Cristo. E ela também nos fala hoje. E, portanto, aquilo que aconteceu com o povo de Israel não tem um ponto final quando eles entram na terra prometida. A palavra de Deus também diz respeito a nós. Sendo assim, cuidado com o pecado na sua vida, porque ele pode te atrasar. No sentido de fazer com que você não entre tão logo na terra prometida. Qual a terra prometida que nós esperamos? O céu. Essa é a verdadeira terra prometida. O verdadeiro local onde jorram leite e mel. Cuidado com o pecado na sua vida. Enfatizo mais uma vez, ele pode fazer com que você fique muito tempo ainda sem conseguir entrar no reino de Deus. O que é importante para vencermos o pecado é o perdão. Conforme a liturgia da palavra nos ensina hoje, conforme é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não endureçais os vossos corações. As pessoas irão nos magoar, as pessoas irão errar conosco. Não está aqui
na nossa vontade, não está aqui no nosso poder de decisão controlar a vida dos outros. Mas diante de um erro do próximo, Deus me ensinou a saber oferecer perdão, porque Ele, primeiramente, é Ele quem me oferece e me oferta o perdão. Como acontece na parábola que ouvimos hoje. Eu que recebo o perdão, quem sou eu para não dá-lo também ao meu próximo? O ensinamento fundamental de nosso Senhor Jesus Cristo para nós no Evangelho de hoje, infelizmente, uma sociedade hoje muito marcada por tantas indiferenças, tanto orgulho, muitas pessoas têm dificuldade de oferecer o perdão. São Maximiliano Maria Kolbe, em um dos seus escritos, vai falar justamente dessa necessidade do perdão ao próximo. Muitas vezes, ele nos conta que as pessoas nos ofendem. E muitas vezes as pessoas nos ofendem querendo ou sem querer. Pode vir essa ofensa de ambos os lados. Nem sempre a pessoa que me ofende é por querer. Mas mesmo assim vai deixar uma marca na minha vida, uma ferida em mim. É preciso ter cuidado, ele vai dizer, para que esse mal, essa raiva, essa ira que muitas vezes vai brotar no meu coração, não se enraize, que ela não tome conta de mim. Ele vai nos dizer que o diabo, que muitas vezes vai fazer com que a gente crie raiva e ódio ao próximo. Vai criar divisão para com o meu próximo. Muitas vezes eu vou acabar me zangando, vou até dizer o que perdoo, mas no dia a dia, na prática do dia a dia, eu não quero encontrar com aquela pessoa. Isso é muito forte nas nossas vidas. Às vezes a gente fala que perdoa, mas não quero ver aquela pessoa que errou comigo. Aqui ainda não existe um perdão completo. Ainda falta amor para com o meu próximo. São Maximiliano cita justamente a passagem do Evangelho quando Jesus ensina a rezar o Pai Nosso. É preciso pedir perdão a Deus. E é preciso perdoar o próximo, perdoar-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós não perdoamos alguém que nos ofendeu, nós cometemos um pecado grave, vai falar São Maximiliano. Isso estanca a graça de Deus nas nossas vidas. Olha que forte. A graça de Deus que é essencial para nós. Nós não vivemos sem a graça de Deus. Quando nós não oferecemos o perdão, quando não damos o perdão de boa vontade, nós estacamos a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus não chega até nós. É como uma torneira quando nós fechamos a passagem da água e ela para de jorrar. Assim acontece quando nós não oferecemos o perdão. É preciso saber perdoar o nosso próximo. A grande lição da liturgia da Palavra de Deus para nós neste dia de hoje. E quero aproveitar que estamos aqui na casa da mãe, como muitas vezes fala nosso reitor aqui, o Padre Cornélio, a casa da mãe, aqui no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, no Moquém. E quero também aproveitar um outro escrito de São Maximiliano Maria Kolbe para deixar uma palavra de incentivo. Ele vai falar da necessidade da consagração à Virgem Maria diante das dificuldades. Todos nós passamos por diversas dificuldades na nossa vida. São Maximiliano, que consegue, pela graça de Deus, realizar uma obra gigantesca, também passou por muitas dificuldades. E ele vai falar assim, devido às dificuldades atuais, ele vai citar uma dificuldade que ele tinha, que era a dificuldade de pagar os impostos que na época estavam crescendo muito na Polônia. Algo que também é muito semelhante com as nossas vidas. Muitas vezes nós temos dificuldades financeiras. Era a dificuldade que São Maximiliano citava aqui.
Mas são diversas as dificuldades pelas quais nós passamos, financeiras, de saúde, na família, enfim, em muitos âmbitos. Alguns irmãos, eu percebo que ficam abatidos. E é verdade, diante de uma dificuldade, nós ficamos abatidos. Nos entristecemos. E esse pensamento vai tomar conta da nossa cabeça. E é difícil de expulsá-lo. Verdade. Diante de uma dificuldade, eu fico ali martelando aquele assunto o tempo todo. Como é difícil expulsar esse pensamento da minha cabeça. Ele vai tomando conta de mim. Não é à toa que hoje muitas pessoas caem numa ansiedade, numa depressão, porque fica ali martelando, tentando achar uma solução e não acham. Pensai, contudo, vai dizer São Maximiano, porque te afliges tu, se não é coisa tua? Pertence à Imaculada. O seu problema pertence à Virgem Maria. Olha que bonito, que amor filial que São Maximiano tem para com Nossa Senhora, ele que sempre invocava o título da Imaculada. Neste dia queremos invocar o título de Nossa Senhora da Abadia. Tudo pertence à Imaculada. Ele vai falar que a cidade da Imaculada, aquele convento enorme, que tinha tudo, né? Por isso era chamado uma cidade. Toda aquela cidade pertencia à Imaculada. Imagina os frades tentando pagar os impostos e não conseguindo. Ele diz, essa cidade pertence à Imaculada. Não fique afligido. Pertence à Imaculada. Se ela quer que caia, então que caia. Olha só a ousadia de Maximiano. Se ele quer que essa cidade seja destruída, então que seja destruída, porque é obra dela. Imagine nós falamos aqui hoje, aqui o santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Se a Virgem Maria quiser que esse local caia, então que caia, porque pertence a ela. Esse local não é dos padres, não é nosso, é da Virgem Maria, pertence a ela. Ela nos acolhe aqui na sua casa, mas pertence a ela. Que amor filial é esse, tão grande que São Maximiano tem? Não é coisa nossa, é coisa dela. Se a Imaculada quer que a cidade da Imaculada desmorone, então que desmorone. Ele vai continuar. Desde o princípio, ela é a proprietária. E nós não queremos de outra forma. Só com ela, aquilo que agrada a Deus é o que nós devemos fazer. Nós precisamos fazer aquilo que é do agrado a Deus. O resto, deixe sob o comando dela. Temos que perceber bem que é a proprietária da cidade da Imaculada. Nossa Senhora da Abadia, ela é a proprietária aqui do Santuário do Muquem. De nossa parte, temos que cooperar, fazer tudo o que podemos, mas não perder a paz. Ela conduz isso. Nas dificuldades, recorremos a ela e voltemos ao equilíbrio. Esta casa pertence à Virgem Maria. O seu problema pertence à Virgem Maria. Não perca a sua paz, meu irmão. É dela. Ela vai conduzir a sua vida. Volte a ficar em paz. Mensagem de São Maximiano para nós neste dia de hoje. Cada qual deveria procurar que ela conquiste o seu coração sem reservas. Você que veio aqui por causa de alguma dificuldade, suplicar um milagre à Virgem Maria. Ou você que já está aqui agradecendo alguma graça que recebeu, ou seja, por outro motivo, agora Deus pede a você, deixe que ela conquiste o seu coração. Muitas pessoas ainda aqui precisam deixar que a Virgem Maria conquiste o seu coração.
Como que eu faço isso? Por meio da consagração a ela. A consagração a ela tem que ser sem reservas, não apenas nesta ou naquela ocasião, mas em todos os momentos, sem reservas e sem limite algum. Quanto mais perfeitamente alguém se entregar em suas mãos, tanto mais servirá como instrumento nas mãos dela. E então, no terreno da cidade da Imaculada, ela governará através de nós. Aqui neste território da casa da mãe, no Muquem, ela governa através de nós, na medida que o meu coração vai se entregando a ela. É tempo de se entregar à Virgem Maria. Tempo de se consagrar a ela. Eu não sei quantos de vocês conseguem perceber um movimento interessante que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Nossa Senhora tem levantado, mais uma vez, um exército dela, de pessoas que se entregam a ela, para rezarem, para combater todo o mal que está nos afligindo. É preciso trabalhar, mais uma vez, pelo resgate da nossa fé católica. No último dia 12, agora deste mês, não sei se vocês acompanharam, mais uma vez, numa sessão solene, lá da Câmara Federal, lá em Brasília, Nossa Senhora entra de forma solene, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela que é a padroeira do Brasil. Naquele mesmo dia também entra a imagem de São Miguel, o seu príncipe. Este movimento de resgate que está acontecendo no nosso país, como eu falava, esse exército que Nossa Senhora está formando para o resgate da fé. No final do ano de 2023, foi instituído o Dia do Rosário no nosso país. Uma arma poderosíssima que os filhos da Virgem Maria têm em seu favor justamente combater por meio da oração do Rosário. Deixe que Nossa Senhora tome conta do seu coração. Diante das dificuldades, não tenha medo. Essa devoção aqui à Nossa Senhora da Abadia, na casa dela aqui no Muquem, belíssima. Amanhã, praticamente, o dia dela, vamos terminar. Mas isso não pode terminar na sua vida, meu irmão. Tem que continuar. Tantos que estão acampados aqui, tantos que vieram de diversas cidades, tantos aqui da nossa cidade de Niquelândia. Leve o Muquem no seu coração. Você está aqui se nutrindo, se alimentando. Mas lembre de estar diante da casa da mãe. Todos os dias da sua vida. É assim que Nossa Senhora vai tomando conta do seu coração. Quando você retornar para sua casa, quando você estiver diante das dificuldades, lembre-se, eu estou diante da casa da mãe, porque ela tomou conta do meu coração. Eu estou com ela. Eu estou na casa dela. Não vou ceder ao pecado na minha vida, diante das dificuldades, diante da proposta desse mundo. Nossa Senhora me toma pela mão. Lembre-se, o pecado é um atraso de vida. Diante das seduções do inimigo. Lembre-se que existe uma casa da mãe no seu coração. Deixe que ela forme e construa essa casa no seu coração no dia de hoje. Deixe que ela tome conta do seu coração. Sim, você vai propagar essa devoção da Virgem Maria em todo local que você for. Em cada momento que você estiver. Esses são os filhos que compõem o exército da Virgem Maria. E aqui no nosso estado do Goiás, essa casa da mãe é base fundamental do exército dos seus filhos. Louvado seja Deus que te trouxe aqui hoje.
Dê um passo a mais na sua vida espiritual. Deixe que a Virgem Maria modele o seu coração. Diante das dificuldades, lembre-se, ela reina no seu coração. Se entregue a ela. Não fique aflito. Entregue tudo nas mãos delas, na mão dela. Você é dela, este local é dela. Para que ela possa fazer da sua vida aquilo que melhor for, da vontade dela, que é a própria vontade de Deus, como nos ensina São Maximiliano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.